A geração Z está vivendo os vícios mais silenciosos da história e alguns deles parecem completamente normais. Hoje eu vou ranquear os vícios da geração Z, desde os que parecem inofensivos até os que viraram uma verdadeira escravidão moderna. Então já abrindo aqui minha tela para vocês, e nós vamos ter as seguintes categorias: A. Virou zumbi, o domina sua mente, te puxa para baixo, zona de risco, sob controle. Vale lembrar que... Nossa, o que eu fiz aqui? Sob controle. Vale lembrar que isso aqui é baseado na minha opinião. Para você que não me conhece, meu nome é Alif Reis, eu sou treinador comportamental e nesse canal aqui nós falamos sobre dependência, seja qual for o tipo de dependência. Eu te ajudo a voltar ao comando da sua própria vida. Então, voltando aqui já... Para começar, o primeiro eu já quero pegar logo esse. Celular. Celular é um dos piores vícios que nós temos hoje em dia. Por que, Arif, você está falando isso? Porque o celular, ele já virou como se fosse uma extensão do nosso corpo. Ele está 100%, para não dizer 100%, 90% do tempo grudado nas nossas mãos. Se a gente precisa mandar uma mensagem, nós estamos com ele. Se é para fazer algum pagamento, estamos com ele. Se é para ir no restaurante, em qualquer lugar, nós precisamos do celular. E isso já virou uma necessidade. Mas esse celular aqui, eu estou colocando aqui porque se trata da geração Z. Vícios da geração Z. Para muitas pessoas, ele fica aqui nessa parte aqui, no sob controle. E muitas pessoas têm controle sobre os seus estímulos e sobre os seus impulsos, não é dominado pelo celular. Mas a maioria das pessoas da geração Z de hoje em dia, cara, são zumbis. Elas vivem para mexer no celular, elas não têm uma vida. O celular tem a vida delas. Tudo que fazem está no celular, tudo que postam está no celular, tudo que elas curtem está no celular. E ela acorda, já vai direto pro celular, já fica scrollando ali por horas e horas. E isso daqui te torna um verdadeiro zumbi, que rouba a sua energia física, rouba a sua energia mental. Você fica totalmente cansado durante o dia e não tem produtividade nenhuma quando o celular vira sua prioridade. Para muitas pessoas ele está aqui, que ele só apenas domina sua mente. Só apenas, só isso, nada demais. Ele só vai dominar a sua mente, seus pensamentos e as suas vontades, mas nada demais. Então vou deixar ele aqui na geração Z, porque a geração Z está praticamente um zumbi com o celular na mão. Praticamente em todos os lugares que a gente olha, tem pessoas assim curvadas, né? Vou pegar aqui o celular para ilustrar. Curvadas assim com o celular. Não tem outras formas de socialização, as pessoas já não sabem mais como se comunicar normalmente sem um celular. E já indo pro próximo aqui, a gente vê esse daqui, que esse daqui não é doce, apesar de estar sendo ilustrado um doce, na verdade é açúcar. Açúcar é um dos vícios que praticamente está todo mundo nele. Quase todo mundo está no açúcar, cara. Experimente. Ah, eu não sou viciado em açúcar. Será mesmo? Quantos dias você consegue ficar sem açúcar? Eu já testei ficar ali 7 dias sem açúcar, só que aí não foi ficando bom. Tirei o açúcar do café, de tudo. Nossa, foi bem difícil. Os primeiros dias você sente uma abstinência, depois começa a sentir dor. Semelhantemente como se você fosse um usuário de drogas, mano. O açúcar é uma das coisas... É uma das coisas que mais te deixa viciado e você nem percebe. Eu vou deixar aqui no te puxa para baixo, mas ele poderia ficar aqui facilmente no domina sua mente. Porque a maioria das pessoas sempre tem um docinho na bolsa quando sai, ou quando vai para algum lugar, sempre está comendo um docinho. Se sente raiva, eu quero comer um doce. Se sente chateado, vou comer um doce. Se sente triste para baixo, vou comer um doce. Ele tá aqui, ó, a gente puxa para baixo. Ele pode se tornar um risco, sim, mais para frente, como
te trazer uma diabetes ou algo pior, beleza? Já indo para o segundo, vamos para o café. O café, segundo não, né? Terceiro. O café aqui, ele vai ficar em zona de risco. Por quê? Porque a cafeína, por mais que pareça inofensiva, ela te traz uma percepção de mais energia. Claro que dependendo da dose, com certeza vai te dar mais energia. Mas ao longo do tempo, vai perdendo o efeito e você vai precisando de cada vez mais e mais doses, assim como se fosse uma droga mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, o meu pai, ele é viciado em café, só que ele fala, não sou viciado, a hora que eu quiser eu diminuo o café. Só que sempre quando ele diminui a quantidade de café que ele vai tomar, ele acaba passando mal, tendo dores de estômago e se sentindo ansioso. E quando ele toma o café, ele se sente bem. Toda vez que a gente vai conversar ou vamos para casa de alguém, tá lá o bendito do café. E se você deixar ele do lado de uma garrafa de café, a garrafa de café vai embora. Tá conversando 10 em 10 minutos, tá enchendo a xícara de café e tomando e conversa e o café vai embora. Muitas pessoas são assim e eu acredito que a maioria dessas pessoas nem percebe que ela fica dessa forma. Ele vai ficar aqui no zona de risco, porque pode ser ou não um risco para você, isso depende muito. E aqui na geração Z, eu vejo que eles têm outros vícios que são mais presentes no dia a dia. Álcool. Esse daqui vai ficar no domínio da sua mente. A maioria dos jovens hoje busca o álcool como uma fuga. Chega o final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, de bater ponto, de pegar transporte público, ele vai, vou tomar um com meus amigos. Mas o álcool é uma das piores, se não a pior substância que causa vício e dependência. Isso pode trazer um risco tanto para a sua vida quanto a vida dos outros que estão ao seu redor. Você se prejudica e ainda prejudica as pessoas, porque ele altera a sua percepção de ambiente, ele te traz uma sensação de empoderamento, ele te traz esse, vamos dizer assim, poder, ele te deixa mais alegre, mais confiante, mais pronto para a guerra. E a maioria das pessoas da nova geração, da geração Z, tem o hábito e o costume de beber. Tinha um estudo recente que eu estava pesquisando, não vai dar tempo de eu colocar aqui para vocês, mas se der eu coloco aqui um estudo aqui na tela para vocês, que 77% dos jovens consomem álcool. Eu não vou colocar aqui virou zumbi, por quê? Porque acho que nesse mesmo estudo fala que 44% dos jovens nesse mesmo estudo fala que, em relação à geração passada, os jovens de hoje reduziram em 44% o consumo de álcool. Então, essa geração, apesar de ter um grande consumo de álcool, ainda é um consumo menor do que a geração anterior. Agora vamos esse aqui, ó. Dependência emocional, principalmente em relacionamentos. Hoje você pode ver que a maioria dos jovens hoje tem problemas de dependência emocional. Às vezes é o cara que trata a mulher como um objeto, ou a mulher trata o cara como se fosse um escravo. E nesses jogos de manipulação, principalmente pelas redes sociais, de longe assim, né? Você não vai falar comigo, então eu vou falar com fulano, eu vou postar um stories, eu vou colocar aqui no meu status uma indireta. E isso faz com que a pessoa tenha uma dependência emocional e ela se sinta tão pequeno, como é ilustrado aqui na foto. Se vocês repararem aqui, que você se sente pequeno e inferior e você não se vê sem essa pessoa. Você tem medo da perda. Você prefere receber migalhas do que se afastar do que isso que te faz mal.
E isso é um quadro muito comum dentro de dependência emocional, dentro de relacionamentos. E detalhe muito importante, deixa eu até colocar aqui, ó. Detalhe muito importante que as pessoas deixam de lado e que é difícil de se perceber. A pessoa que é dependente emocional ou dependente de qualquer outra coisa é a que vai falar que não é dependente, que ela está sob o controle, que isso não tem nada a ver, que na hora que ela quiser se libertar, ela se liberta e ela está fazendo isso por escolha. Dependentes não assumem que são dependentes. Loucos não assumem a insanidade. Então, cabe a nós que estamos de fora ver essa situação, principalmente de pessoas que nós gostamos, de alertar, avisar e trazer essa pessoa para o raciocínio lógico. Porque como já é dito na palavra, é dependência emocional. Está na área das emoções, dos sentimentos, das sensações. E isso é totalmente contraditório quando chega na parte das razões. Quando a pessoa coloca o jogo razão para lidar com emoções e sensações, é muito difícil, mas é necessário. Só através do raciocínio lógico, essa pessoa que está presa numa dependência emocional vai conseguir sair. Só ela fazer conta, faz conta, matemática, números não mentem, números não mentem. Faça matemática e você vai descobrir a verdade, beleza? Agora aqui, esse daqui eu vou ter que deixar aqui também, virou zumbi, que é streaming, como todas as plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, HBO e eu não sei quais mais que tem. Cara, eu me enquadro nesse daqui. Eu não assisto série mais, já tem um bom tempo que eu não assisto. Por quê? Porque se eu começo a assistir a uma série, cara, pode esquecer. Pode esquecer que eu não vou sossegar enquanto eu não assistir tudo. Se eu vou querer assistir todos os episódios, acabou o primeiro episódio, eu vou assistir 5, 6. Se eu tiver tempo livre, entre aspas, que na verdade todas as vezes esse tempo livre é o tempo que eu poderia estar dormindo, porque geralmente no meu caso e no caso de muitas pessoas, é de noite, quando você já chegou do seu trabalho, já comeu, já fez sua higiene, você vai colocar alguma coisa para assistir e, cara, vai embora. Você acaba virando um zumbi e esquece do tempo, esquece das coisas. E isso daqui tá completamente aqui, porque a nova forma de entretenimento da nova geração é streaming. São séries e filmes. Nem tanto filmes, mas é mais séries mesmo. Fast food. Aqui nós vamos colocar sob controle. Por que sob controle, Aleph? Porque a geração Z, no Brasil, é bem menos casos de fast food do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá facilmente aqui, ó, virou zumbi. Por quê? Porque lá eles têm a cultura de fast food. Aqui no Brasil, nem tanto. Ele poderia estar tanto aqui na zona de risco e sob controle. Vou deixar aqui na zona de risco, por quê? Porque existem uma grande parte dos jovens que só vivem de fast food, mas não é a realidade de todos os brasileiros, beleza? Aqui agora nós vamos para notificação. Esse aqui eu posso deixar fácil, domina a sua mente. Eu não tenho notificações no meu celular. A única notificação que eu tenho é da minha noiva. Quando ela me manda mensagem, chega em um dos meus celulares só. Tenho 2 celulares, um pessoal, um para trabalho. E só tenho de trabalho, porque eu estou geralmente sempre com ele. Chega a notificação só dela, no WhatsApp. E só não tem mais notificação de nada, de nada de WhatsApp, só dela, nada de Instagram, nada de YouTube, nada de nada. SMS e ligação. São essas 2 notificações que eu tenho. Por quê? Porque as notificações, elas drenam. Toda vez que eu pegava uma notificação antes, eu pegava meu celular, putz, chegou uma notificação.
Eu entrava na rede social, aí daqui a pouco eu tava vendo um vídeo, não sei do que, isso porque era só uma notificação do banco. Do banco dizendo que eu tenho que investir, entende? Então, é uma coisa que domina a sua mente. Mas eu vou deixar aqui no te puxa para baixo. Não vou ser generoso não, a geração Z tá totalmente dominada na mente da geração Z. Notificação é o que domina, porque você vê que a pessoa não pode escutar o plim. Pronto, já puxou o celular, acabou. Acabou a pessoa ali, acabou a conversa e ela fica aqui. Aham. Verdade, difícil, né? E tá lá conversando com outra pessoa ou fazendo outras coisas. Eu me sinto desconfortável e desrespeitado quando isso acontece comigo. Não sei se isso acontece com você. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Rede social. Rede social, vou colocar aqui em... Vai, te puxa para baixo. Porque não é um outro caso, como eu já vou citar aqui, de um outro vício. Mas as redes sociais, ela te puxa para baixo no sentido de comparação. Você entra numa rede social, você segue seus amigos, segue algum influenciador famoso e nesse quesito você acaba fazendo uma comparação irreal, que é pegar um influenciador que viaja em 7 países e nos 7 dias da semana para sua semana que você está os 7 dias trabalhando, ou 6 por 1, a mais famosa, né? No meu caso é 7, eu trabalho 7 dias da semana quando eu consigo, quando não consigo eu trabalho menos. Mas as redes sociais, elas foram criadas com um bom intuito para fazerem as pessoas se conectarem cada vez mais. Mas com o avanço das redes sociais, a gente acabou meio que fazendo o contrário, que é se desconectar cada vez mais das pessoas e ficar cada vez mais distantes. Então eu vou deixar aqui em te puxa para baixo. Essa cadeira tá fazendo muito barulho, velho. Caramba, que saco. Agora nós vamos em um que muitas pessoas consideram que não faz nem parte de um vício, mas recentemente eu achei um estudo falando disso daqui, ó. Videogames. É um tal de Game Disorder, que é pela OMS, Organização Mundial da Saúde, notificou que jogos podem fazer as pessoas terem problemas mentais, principalmente sociais, né, que fazem você querer viver cada vez mais afastado das pessoas, cada vez mais viver no mundo digital do que no mundo real. É mais divertido para muitas pessoas, isso você vê claramente na geração Z. No meu caso, eu deixaria aqui sob controle, porque eu nem jogo mais. A última vez que eu joguei, eu acho que sei lá, era criança, não sei, não lembro. Talvez tenha jogado há pouco tempo, mas nada como isso. Então, na geração Z, eu vou deixar aqui, ó, domina sua mente. Pô, Aleph, game domina sua mente, domina, mano. Conheço pessoas que só vivem 24 horas no Discord, mano, jogando e conversando com os amigos. Cara, é aí que tá o principal lugar de comunicação da maioria das pessoas da geração Z, que é domina sua mente. Domina sua mente. As pessoas estão muito nos jogos, muito em fóruns de jogos. E eu vou colocar aqui no domina a sua mente, para você que não sabia, pesquisa aí, Game Disorder. A notificação da Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, o CID, que é a Comissão Interna das Doenças, tem alguma classificação para isso também. Agora nós vamos em obesidade mental. Esse aqui eu vou deixar em zona de risco. Por quê? Porque a maioria dos jovens da geração Z não estão nem aí para informação, não estão nem aí para conteúdo, que a maioria quer, tá aqui, ó, ficar muito no celular, nas redes sociais e consumir conteúdo passivamente. A maioria deles vai dizer que entende sobre a vida porque viu um vídeo motivacional, ou que não precisa de um terapeuta ou um psicólogo porque ele já conversa com o chat GPT. Eu acho isso muito engraçado, porque aí você vê um moleque falando uma situação dessa, aí quando você vai
procurar conselho de pessoas mais velhas, mais experientes, mais bem-sucedidas na vida, elas vão falar que nós devemos sim ter uma pessoa de confiança, um terapeuta, que seja uma pessoa em que a gente confie para poder contar coisas que normalmente a gente não conta para ninguém. E um terapeuta, ele faz esse tipo de trabalho, ele te ajuda a entender mais sobre você mesmo, sobre as suas dores, como lidar com elas, mas na maioria das vezes é só o ato de poder esvaziar um pouco a mente. Eu uso uma técnica muito boa que é escrevendo. Eu pego minha caneta e escrevo. Recentemente estou escrevendo só uma vez por dia, que é logo quando eu acordo, mas isso me ajuda muito e tenho certeza que ajuda muitas pessoas. Agora nós vamos para procrastinação. Não, onde eu ponho sob controle. Por que sob controle, Aleph? Sob controle pelo simples fato de a procrastinação, ela vai muito de pessoa para pessoa. Procrastinar é um ato normal do nosso corpo. Nosso cérebro, ele tem 3 leis: consumir energia, ou seja, se alimentar; economizar energia e se reproduzir. Economizar energia, ou seja, descansar, não fazer nada. E se reproduzir, sexo. Nesse sentido, a procrastinação vem como a segunda regrinha, que é o economizar energia. E nisso nós, quando temos alguma tarefa difícil para fazer, a gente opta por não fazer ou fazer depois. Essa é a chamada procrastinação. Agora tem níveis maiores, que não é o tema central desse vídeo. O tema central é vícios da geração Z. Então, nós vamos deixar aqui no zona de risco, que apesar de ser algo comum, algo natural, acaba sendo colocado como muleta às vezes. A pessoa fica jogando para depois, fala que vai fazer agora e acaba não fazendo, beleza? Agora um que é bem perigoso também, eu vou colocar ele aqui, ó. Domina sua mente. A maioria, para não falar todos, validação social. O jovem, ele sente uma necessidade de se sentir aprovado. E se a gente for fazer uma análise minuciosa, na verdade é comum nós sentirmos necessidade de fazer parte de um grupo. Agora, a necessidade de ser validado por esse grupo já é uma coisa que não é saudável. Porque essa necessidade te faz mudar os seus hábitos, as suas crenças, os seus valores, só para se encaixar em um modelo de pensamento mental de uma certa sociedade. E a maioria das pessoas tem um senso comum de que quer estar no meio dessa sociedade, de que falar eludelo é bonito, de que ter um pronome neutro é legal e de que não querer ter sexo é o certo. Isso é o que mais você vai ver que é popular, e a maioria das pessoas vai indo por este caminho de seguir uma doutrinação diferente da que construiu a nossa civilização. Então eu vou deixar aqui em Domina Sua Mente, em validação social, a necessidade que o jovem tem de ser aprovado por um grupo, seja para ele se sentir bem ou se vangloriar de algo. Agora, vocês perceberam que eu não coloquei nenhum sob controle aqui, porque realmente, mano, é bem difícil a pessoa ter algum vício que está sob controle. Não existe. Nem sei porque eu coloquei isso aqui. Vou colocar aqui moderado. Pronto, já mudamos aqui a dinâmica ao vivo, beleza? Mas aqui hoje não vai entrar nenhum aqui. Então vamos para Doom Scrolling. Nossa, Aleph, que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Doom Scrolling é mais popularmente conhecido nos Estados Unidos, que é o ato de você pegar o seu celular e ficar scrollando infinitamente, vendo um vídeo após o outro, um vídeo após o outro, um vídeo após o outro.
Isso é considerado um vício. Isso é sim altamente viciante e você vê cada vez mais jovens dependentes desse ato de scrollar cada vez mais. E isso vem consumindo a mente de muitas pessoas. Ela fica absorvendo tanta informação que aí a gente já entra aqui para obesidade mental de novo. A gente já volta aqui para obesidade mental, que ela consome tanto conteúdo, tanta informação de a água faz bem, a água faz mal, o arroz te engorda, o arroz é o seu melhor amigo, o feijão é o maior inimigo. E acaba tendo vários picos de dopamina e ela sempre procura a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima informação, a próxima novidade, a próxima coisa que vai fazer ela ter o gatilho de nossa, então é assim. E independente do que ela esteja vendo, se é uma informação de valor, entre aspas, ou se é apenas conteúdo de dancinha, ela sempre vai estar buscando a próxima novidade. E se você reparar, todo lugar tem uma pessoa que está scrollando, todo lugar tem uma pessoa que está vendo vídeo após vídeo, vídeo após vídeo, incansavelmente. E a última, não menos importante, é a tão conhecida, tão temida, a que você já deve saber, que é o ato de assistir vídeos de sexos exóticos, para cada vez mais alimentar sua imaginação e fetiche, cada vez mais tendo visualizações de uma coisa que é irreal, que não é verdade, que é tudo encenado. Isso destrói a capacidade do jovem ou da pessoa que é viciada nesses sites mais 18 e faz com que ela tenha uma outra percepção sobre a vida e sobre as mulheres ou homens, sei lá, tanto faz. E ela acaba tendo uma versão distorcida, a mente dela fica podre e só pensa nisso, só pensa em coisas cada vez mais macabras, mais difíceis, mais absurdas. E isso pode levar a sérios problemas, como não sentir prazer num ato real ou não sentir atração por pessoas, porque o cara tem um acervo de milhões de modelos na própria mão, assim que ele quiser. E esse eu vejo que é o vício que domina a sua mente, principalmente na geração Z. Poderíamos fácil colocar aqui no virou zumbi, mas aí eu teria que ter mais coisas para falar sobre isso, mas eu não tenho tantas para falar sobre a geração Z. Então já deixa aqui embaixo o seu comentário que você achou dessa lista. Já se inscreve nesse canal se você quer retomar o comando da sua própria vida e aprender a lidar com esses vícios e bora se desenvolver.